Olá, meus amados e queridos irmãos, que satisfação, que alegria podermos juntos compartilhar e meditar na palavra do Senhor. Queremos fazer isso com muita humildade, com muita direção e orientação de nosso Senhor. Vivemos dias em comum, com certeza, dias diferenciados. Nós entendemos pela palavra de Deus que ela é nosso guia, é nosso livro, é nosso manual de fé e de prática. E dela devemos retirar, extrair aquilo que ela nos ensina em todos os momentos. E momentos como esse, nós entendemos que a palavra de Deus, ela deve ser a nossa direção. Nós estamos propondo que possamos estudar, meditar junto no livro de Tiago. Mas antes eu quero dizer para os irmãos uma coisa que tem me dado consolo e conforto. Ao ler a palavra de Deus e meditá-la, me veio alguns textos, alguns versículos na mente. Primeiro, vem o Lamentações, onde ele diz assim: quero trazer à memória aquilo que me causa esperança. Lamentações de Jeremias. Nessas horas, o que é mais aconselhável, aquilo que traz mais paz, é aquilo que nos traz esperança, aquilo que nos causa consolo. Esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim, diz o salmista. É hora de meditarmos na palavra de Deus. Acima de tudo, entendermos o que a crise possa acarretar, mas é entendermos o plano maior de Deus para as nossas vidas. Esse deve ser a essência da nossa percepção, da nossa crença, da nossa visão. O livro de Tiago mostra bem claramente isso, colocando fé em ação. Lendo recentemente um artigo, e eu concordei plenamente com o autor, que ele diz que oração termina com ação, que devoção termina com ação, que consagração termina com ação. E é interessante notar que nessa hora devemos exercitar a nossa fé, colocar a nossa fé em ação. Então eu gostaria, humildemente, que os irmãos assim compactuassem conosco, pastores, esse livro e estudássemos meditando naquilo que esse livro pode nos propor nesses momentos. Fé em ação. O momento é extremamente propício para colocarmos a nossa fé em ação. E assim devemos fazer. Eu me lembro de uma parábola de um amigo meu, em seu livro, que ele conta a história de um rei sábio e bom. E ele, perto de sua morte, ele disse a seu filho assim: Filho, seu pai está partindo, e eu vou te dar esse anel. Eu quero que você coloque no seu dedo e no momento de grande perplexidade, dor, angústia, lutas ou alegria, você o tire e lê o que está escrito nele. E teve o rei bom e sábio morreu, seu pai, e esse filho reinou em seu lugar, obviamente. E então aconteceu uma grande guerra de um reino do norte que invadiu as suas terras e travou uma grande batalha ali. Ganhou algumas batalhas, perdeu outras, várias baixas dos seus súditos. E nessa grande batalha da sua vida, ele lembrou do conselho do seu velho pai e tirou o seu anel. E ali estava escrito: tudo passará. Passou-se o tempo, acabou-se a guerra, ganhou a guerra, retornou para sua terra. E o povo estava exaltando porque teve uma grande vitória contra o Reino do Norte. E ali, quando ele estava, o povo totalmente exaltando, ele também tirou o anel. Estava escrito: tudo passará. Entendemos nessa parábola uma questão sobre também o vírus. Passará. A gente entende e a gente basta fazer uma pequena pesquisa que a gente vê outros vírus vieram e se foram. A gente entende pela palavra de Deus, o que não vai passar é a palavra de Deus, o que nela contém, o que nela está escrito. A palavra de Deus jamais passarão. Isso está em Mateus capítulo 24, proferida por Jesus. Ela diz que
as minhas palavras jamais passarão. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A gente vê que H1N1, há 10 anos atrás, 10, 11 anos atrás, que é a gripe suína, a gente vê 1968, 69, a gripe de Hong Kong, a gente vê a gripe asiática de 1957, a mãe das epidemias, 1918 a 1919, chamada gripe espanhola, passaram. Deixaram marcas profundas? Sim. Lições? Também. E essa também vai deixar ricas lições. E nós temos que entender, quando vai passar? Nós não sabemos. O que nós sabemos é o que ela pode promover em nós como cristãos. A marca que ela pode nos deixar. E o livro de Tiago, no texto que eu vou ler, diz exatamente isso. Acompanhe comigo. Versículo 12 do capítulo 1. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu ao que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Versículo 12, voltando. Suportar. Bem-aventurado, feliz o homem que suporta com perseverança a provação. Primeiro, a gente tem que suportar as provações. E as provações muitas vezes não são fáceis. Ela deve ser bem administrada, bem elaboradas, bem estruturadas, para que nós possamos passar por ela. Ele continua dizendo, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu que os ama. A Bíblia menciona pelo menos 5 tipos de coroas. A primeira está em 1 Coríntios 9, 24 a 27, onde diz ela sobre a coroa incorruptível. Essa é como prêmio do combate espiritual. A segunda é a coroa da glória, está em 1 Pedro 5, 4, como prêmio de serviço para obreiros fiéis. A terceira é a coroa da vida, está em Tiago 1,12, Apocalipse 2,10, como prêmio da provação. A quarta, a coroa da justiça, 2 Timóteo 4, 7 a 8, para os que amam a volta de Jesus. Para os que amam a volta de Jesus. E a quinta, a coroa da alegria, 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20, e Filipenses 4, 1, como prêmio para ganhadores de alma. Para ganharmos, para obtermos, para sairmos vitoriosos, precisamos passar pela prova. Nós precisamos, nesses tempos difíceis, ser totalmente devotos na palavra de Deus. Ser totalmente compromissado com aquilo que a Bíblia diz. Tiago vai desenvolver uma questão paralela aqui nos versículos seguintes, que ele diz assim, ninguém ao ser tentado diga por Deus, sou tentado, porque a ninguém tenta. A provação, ele está em um plano maior. Quando nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem, também o mal Deus usa para o bem. O que estava acontecendo na vida de Jó, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu todas as coisas, tinha um plano maior no reino espiritual. Tinha um plano maior ali, tinha um propósito naquelas perdas. Então a proposta para que nós possamos meditar na palavra do Senhor, perseverar, suportar as provações, entendendo que existe um plano maior e sabendo que essas questões passarão, mas a palavra do Senhor não passará.